nome é Letícia Florencio, eu tenho 24 anos, sou aqui de Teresina, no Piauí, e tinha feito frio hoje, né? Porque choveu meio-dia, mas já está esquentando de novo. E é o quê, né? 8h40 da noite, mas já está esquentando um pouquinho. Sou formada em jornalismo, agora estou aí na graduação de Publicidade e Propaganda, e estudo um pouco também da questão do marketing, mas geralmente quando me perguntam o que eu faço, eu sempre digo que eu faço comunicação criativa para causas inspiradoras, porque foi através de causas inspiradoras que a comunicação me escolheu, né? Não foi nem eu que escolhi a comunicação. Então, eu estou sempre em alguma organização da sociedade civil aqui, da minha antiga paróquia, né? Que ela foi desmembrada. A família franciscana me ensinou muita coisa em relação à comunicação, e aí é um retorno, um abraço da vida, um presente de Deus para mim, eu vejo dessa forma. Ser escolhida para estar nessa espiritualidade, nessa família, e poder dar retorno para a minha família aquilo que ela me deu tanto, que foi com tanto amor e tanto cuidado, né? Então, vou compartilhar aqui com você, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Pronto, acho que eu consigo. Eu separei alguns slides, como o Frei falou, eu faço algumas coisas visuais. Então, toda vez que eu preciso falar sobre alguma coisa, eu preciso ver para eu poder, que eu acho que para a gente ver e também para quem recebe a minha informação, eu acho que fica completo, né? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela para falar um pouquinho sobre comunicação de causas. Acho que agora vai. Acho que vocês estão vendo? Tá tudo certo? Pronto. Para falar um pouquinho sobre a comunicação de causas, né? E para falar disso, eu trouxe primeiro essa frase da Fraterno Tudo, que eu li recentemente, quando a gente completou agora um ano, né? O aniversário da Fraterno Tudo. E aí eu fui ler e eu achei essa frase sensacional. E aí hoje eu fui reler lá, caçar, porque eu achei que cabe muito bem na reflexão que eu trago para vocês hoje. Que aí o Papa Francisco vai dizer que cada geração ela deve fazer as suas lutas e as suas conquistas, né, as conquistas das gerações anteriores e levar as metas ainda mais altas. Porque o bem, como o amor, como a justiça e como a solidariedade não se alcançam de uma vez para sempre. Tem que ser conquistados a cada dia. Né? E eu acho que isso é uma bela de uma reflexão para a gente, porque realmente, quando eu li, eu parei um pouquinho e fiquei refletindo. Realmente é isso, né? Que eu estava refletindo sobre as causas que eu abraçava, sobre os projetos que eu tinha para a vida, sobre as causas franciscanas, os princípios franciscanos, a vida em fraternidade, e por que a gente luta pelo que a gente luta, e por que tanta gente antes de nós vem lutando. E aí eu me deparei com essa frase e eu fiquei, é isso. A gente está sempre lutando para melhorar os direitos que já foram conquistados por outros. E a próxima geração vai melhorar os direitos que nós conquistamos, né? E por aí vai. Então, para começar, eu trouxe essa frase para a gente. Só que para falar de comunicação de causas, eu acho que a gente tem que voltar um pequeno conceito que os frases já trouxeram antes, mas só para refrescar mais a memória, né? Que é o conceito de comunicação, que está lá no Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, que ele vai dizer que a comunicação ela vem do latim comunis, né? Aquilo que é compartilhado. Né? A etimologia, que é o estudo da origem das palavras, vai dizer que a comunicação significa isso, aquilo que é compartilhado, essa mensagem, o compartilhamento daquilo que você transmite, a mensagem que você transmite, e o ato de comunicar é o ato de enviar uma mensagem, né? E aí, como o Frade falava, vai ter um emissor, vai ter um receptor, vai ter uma mensagem, vai ter um canal, né? E nesse complexo se formam os elementos da comunicação e o processo de comunicação. E também vai ter o retorno, a pessoa vai receber a mensagem, ela vai dizer, né, vai lhe dar um retorno, que a gente chama no inglês de feedback, né, o feedback da pessoa. E no meio disso tudo ainda vai ter ruído, né? A pessoa talvez receba uma mensagem totalmente diferente, porque teve alguma coisa ali atrapalhando, né? E o básico da comunicação seria mais ou menos isso, né? Mas aí lá a primeira frase do Diretório de Comunicação, essa frase que eu acho essencial para conceituar. Comunicação é relação, é relacionamento. E relação é comunicação.
Porque se comunicação é compartilhar, ou seja, criar comunhão, tornar comum, então comunicação é relação. E relação é comunicação. Mas vamos aprofundar mais um pouquinho, né? Você se relaciona com aquilo ou com aqueles com quem você se identifica. Já pararam para pensar nisso? A gente se relaciona com aquilo ou aqueles com quem a gente se identifica. E aí é só a gente parar um pouquinho para pensar quem são os nossos amigos. O que a gente tem nos nossos amigos que a gente se identifica? Em algum momento a gente olhou para aquele nosso amigo, né, para as pessoas que a gente convive, as pessoas que a gente admira, ou para as pessoas que a gente segue lá no Instagram, a gente se identifica com algumas coisas que eles falam, com algumas coisas que eles fazem, né? E do mesmo jeito acontecem com as causas, com as bandeiras, com as camisas, com os projetos, com as ideias. A gente abraça as causas que a gente se identifica, né? E não necessariamente essa identificação vai surgir a partir do eu sofro essa dor, então eu abraço essa dor dessa causa. Às vezes é porque você sente empatia por uma realidade que você viveu e ela te lembra um pouco a realidade daquela pessoa. Então, a partir do momento que você começa a se identificar com alguém ou com alguma causa, você começa a se comunicar com essa identificação, né? Criar essa relação com aquilo ou com aquelas pessoas que você tem uma identificação mais forte. E aí a gente entra no que eu gosto de chamar nos 3 ãos, né? Que são fundamentais na comunicação das causas, que é o processo de identificação, processo de relação e o processo de ação. Eu vejo, eu me identifico com aquela pessoa, eu me relaciono com ela, eu me comunico com ela a partir daquele momento, e a partir dessa troca de comunicação de mensagens, eu tomo uma ação, né? Eu tenho uma ação. E aí, nessa estrutura, eu gosto muito de trazer o exemplo para mim de quem é a comunicação por excelência, que é Jesus, né? Jesus, ele é a comunicação e o comunicador por excelência, né? E aí eu gosto muito de trazer a reflexão de Jesus como o verbo se fez carne por amor e não existe maior identificação com a gente do que ser humano, semelhante a tudo, exceto no pecado, né? Maior comunicação, maior identificação do que isso não existe, né? O verbo se fez carne. E aí eu gosto muito de lembrar de como Jesus ele se apropriou, ele não só se fez, o verbo não só se fez carne, mas ele se apropriou da cultura e se apropriou das referências do tempo dele para poder comunicar a mensagem do evangelho. Então, hoje a gente usa a rede social porque a rede social é uma ferramenta, na nossa perspectiva, é uma ferramenta de comunicação do reino do nosso tempo, que a internet, a rede social está dentro da nossa cultura, né? Está dentro da nossa realidade, faz parte do nosso mundo, do nosso tempo, como o Frei falava. Mas na época de Jesus não tinha internet, né? Na época de Jesus não tinha internet, não tinha rede de computador, não tinha nada disso. Então, qual era a forma que o pessoal usava que era semelhante para contar as histórias e fazer tudo passar? Parábola. Então, Jesus ia lá, se abaixava e começava a contar pequenas historinhas para poder ensinar o reino de Deus. Olha, o reino de Deus é assim. Aí ele lá ia contar uma historinha. E aí depois ia ensinar outra coisa, contava outra historinha. A parábola é nada mais nada menos que uma história que ele tirava ali no contexto dele, porque ele sabia que as pessoas que iam escutar ele iam entender a mensagem que ele queria passar com aquela cultura deles, né? Então, a rede social, para nós, tem esse mesmo efeito, né? Ela não é o nosso produto final, ela é a nossa ferramenta de comunicação do rei. Tá, a partir daí a gente tem alguns conceitos bem definidos. Mas aí, falando sobre causas, voltando para essa questão da relação. Na prática, falar sobre comunicação de causa, né? Falar sobre
prática de comunicação resumidamente, tipo usar as diferentes estratégias de comunicação para a gente gerar mudança positiva na sociedade. A partir do momento que a gente identifica que existe uma realidade, né? Ali existe uma realidade que nos incomoda, porque existe algo que não está bom, que não está certo. Né? Uma pessoa, um grupo de pessoas, eles propõem uma mudança nessa realidade, na nossa sociedade. Então, através das estratégias de comunicação, a gente tenta colocar para a sociedade o chamado: ei, isso aqui não está bom, isso aqui tem que mudar, e a gente precisa de vocês para fazer com que isso mude. E pode ser uma mudança cultural, pode ser uma mudança econômica, pode ser uma mudança social, pode ser uma mudança política, e nesse nosso tempo, principalmente, uma mudança ecológica, né? Uma forma diferente de cuidar da nossa casa comum, que é o que a gente já vai ver, né? Então, nesse processo de abraçar causas, de levantar bandeiras, para que as coisas aconteçam, a gente precisa do todo, né? A gente precisa da sociedade. Então, o papel primordial da comunicação entre levar a causa e a sociedade é justamente chamar a atenção da sociedade para olhar para essa causa e dizer: vamos mudar isso positivamente, né? Vamos mudar isso de uma forma positiva. E aqui eu trouxe 3 exemplos de causas que são bem conhecidas, para a gente ter uma experiência de fora, um pouquinho de fora, né? Antes de falar sobre o movimento Laudato Si e falar da JUFRA. 3 exemplos de causas que a gente tem na nossa sociedade hoje. A gente tem esses três movimentos, eu poderia dizer assim, 3 movimentos, 3 organizações que dão nome a algumas causas que muita gente abraça em outros movimentos, em outras plataformas, mas elas são grandes representantes. A primeira é o movimento Black Lives Matter, ou Vidas Negras Importam, que vai falar justamente que a gente viu em ascensão, especialmente no ano passado, lá nos Estados Unidos, e aí tomou conta do mundo os protestos, que é essa luta contra o racismo e essa hierarquia da branquitude, né? Que é um problema secular, né? Que é o racismo estruturado e todas essas coisas. E a Black Lives Matter, o movimento Vidas Negras Importam, ele atua com a sociedade para sensibilizar, mobilizar, informar e ensinar a sociedade para ultrapassar as barreiras do racismo na nossa sociedade. Então, essa é a causa que eles abraçam, a luta contra o racismo. Já o Greenpeace, ele abraça uma causa, inclusive, semelhante ao movimento que eu faço parte, que é o movimento Laudato Si, que é justamente o meio ambiente, a crise climática, o aquecimento global. Só que, diferente do movimento Laudato Si, eles falam numa perspectiva mais geral da sociedade, né? Mas ainda é sobre meio ambiente, de uma forma super específica, né? E o Instituto Maria da Penha, como a gente conhece, é sobre a luta e a defesa das mulheres que sofrem violência, né? A questão da denúncia, a questão da mobilização social em torno da luta contra a violência da mulher, especialmente no Brasil, né? Que deu origem à Lei Maria da Penha. E aí eu trago os exemplos que eu, de forma mais incisiva, participei e participo até hoje, que é do movimento Laudato Si e da Juventude Franciscana do Brasil. Esse ano eu completo, deixa eu parar de transmitir aqui a tela, esse ano eu completo 9 anos, eu acho que 9 anos de Juventude Franciscana. Está na hora de entrar no FS. 9 anos de Juventude Franciscana. E no movimento Laudato Si, 2 anos, que ele só tem 6 anos. O movimento Laudato Si tem 6 anos, junto com a Laudato Si também, que tem 6 anos, é um bebezinho, assim, é bem novinho o movimento, mas um potencial muito grande. O movimento Laudato Si, ele trabalha com a Igreja Católica para colocar em prática a Laudato Si, né? E a gente trabalha não somente com a Igreja Católica, é o nosso foco principal, a gente está ligado com o Dicastério de Desenvolvimento Humano Integral do Vaticano, trabalha em comunhão com a Igreja mesmo, a Igreja Católica, porque é a nossa origem, né, onde a terra fértil onde nós fomos plantados, são os valores que a gente abraça.
mas existe um diálogo muito grande interreligioso, um diálogo ecumênico, mas sempre abraçando os princípios da Laudato Si, que é a nossa carta base, né? A nossa carta guia do movimento é a Laudato Si, como o Frei falou, o antigo movimento católico global pelo Coelho. O nome era muito grande, mas não somente o nome, mas os nossos princípios. A gente passou assim, quase um ano e meio pensando, reavaliando a nossa missão, o que a gente acreditava, qual era o trabalho do movimento. E aí mudamos algumas informações na nossa estrutura interna para poder ter uma perspectiva integral, que as pessoas olhassem para o movimento e enxergassem algo integral, né, naquilo que a gente queria transmitir, na mensagem que a gente estava transmitindo, que é sobre o cuidado da casa comum. E a juventude franciscana, eu estive comunicadora em diversas etapas, assim, diversas hierarquias da Jufra do Brasil. Eu estive comunicadora na minha fraternidade local por 5 anos. Depois eu fui 3 anos secretária de comunicação no Ceará Piauí, né, da Jufra do Regional do Ceará Piauí. Aí, desse ano, também ajudei uns 3, 4 anos como assessora da Jufra do Brasil, da Secretaria Nacional, era outra secretária, eu só assessorava. E ano passado eu recebi o convite para ser secretária nacional de comunicação. E aí depois me aposentei. Já estava demais. Já estava demais. E aí vim só, agora estou na comunicação da família franciscana do Piauí. Vou ali na casa do tio da tia da UFS, como um bolinho, a gente prepara os encontros e tal. Eu faço a comunicação aqui para cá. Às vezes eu sinto assim que eu corri 20 anos em 5, sabe? Mas é legal, é muito bom a gente ter essas histórias para contar. E muito do que eu aprendi nesse processo de entender as causas, porque eu trabalho em várias outras causas, né? Mas eu cresci na igreja. Assim, o Piauí, não sei qual conhecimento vocês têm a respeito aqui do Piauí, mas teve um ano, acho que uma pesquisa do IBGE, que afirmou que o Piauí é o estado mais católico do Brasil por percentual, né? Que de 100 moradias, 91 dessas moradias se denominavam católicos. E é muito forte aqui. Então, eu cresci nesse ambiente de igreja, mas nunca foi num ambiente de igreja conservadora fechada, né? Sempre foi num ambiente de igreja muito de opção preferencial pelos pobres. Quando eu nasci, eu fui pastoreada por padres italianos missionários, então era comunidade eclesial de base, era Santas Missões Populares. Minha mãe conheceu meu pai, assim, cada um segurando um lado da faixa da caminhada da paz. Então tinha que ser, né? Tinha que ser dessa forma. E muito disso moldou boa parte do meu caráter, dos meus princípios, a entender o tipo de igreja que eu gostaria de ser, como a Letícia, qual é a igreja, o evangelho que a Letícia transmite através dela, né? E muito disso moldou a forma como eu lido com a comunicação na igreja, porque foi na igreja, foi na família franciscana, foi na minha igrejinha de São Francisco, aqui no meio da favela, aqui no meio da periferia, que me ensinou a olhar para essas realidades, e foi ali que eu comecei assim, é com isso que eu quero fazer, é isso que eu quero comunicar. E de todas as causas, de todas as bandeiras que eu quero levantar, a bandeira que eu mais quero levantar acima de todas é a bandeira do Evangelho. Mas é desse evangelho aqui, do Jesus que ninguém gosta, sabe? Do Jesus feinho, do Jesus pobre, do Jesus, sabe, marginalizado. Porque foi com esses que eu aprendi a comunicar. E aí, a partir dessas causas, da luta contra as drogas, da juventude negra da minha região, das crianças que ficam ali meio perdidas, porque as mães são adolescentes, né? Não tem pai, às vezes é criado pela avó, que leva o menino para a igreja. Então, todas essas realidades moldaram o tipo de comunicação que eu escolhi para fazer para mim, que é trabalhar com jornalismo voltado para isso. E eu tive a bênção de trabalhar com causas sociais dentro da igreja. Então, a gente tem um diferencial, que às vezes, quando a gente trabalha com causas fora do âmbito espiritual, né, da espiritualidade, é só um ativismo, né? É um ativismo. Mas aí você tem o espiritual, aí você junta isso, eu vejo como um grande presente de Deus eu poder trabalhar com causas que eu acredito que são causas do evangelho acima de tudo, né? E aí eu acho que trazendo para
perspectiva da Laudato Si, do movimento, para a perspectiva da juventude franciscana do Brasil, é muito importante a gente entender para quem a gente está comunicando, né? Qual é a mensagem que a gente está passando, né? E nesse processo de querer conectar, de criar relação com as pessoas, de dizer, olha, existe um problema aqui, olha para esse problema, a gente precisa mudar, a gente precisa jogar isso na agenda da sociedade, a sociedade precisa ver, os franciscanos estão aqui nesse espaço, lutando, levantando essas bandeiras, porque a gente se identifica com eles, e se nós, como igreja, como corpo, nos identificamos com essas pessoas, a gente cria relação com elas, a gente levanta a bandeira delas, a gente levanta a voz delas e traz esse protagonismo para elas, né? Para mudar aquela realidade que não é agradável, né? Não é agradável para elas, é difícil para essas pessoas. E, ultimamente, na Jufra tem uma secretaria, não sei se vocês conhecem, que chama DHJupic, né? Que é uma sigla de Direitos Humanos, Justiça, Paz e Integridade da Criação. Não sei se tem alguma semelhante na UFS, mas eu sei que tem a JPIC nos Frades. E nessa secretaria, que atualmente eu sou na minha fraternidade local, secretária de DHJPIC, a gente trabalha com alguns projetos, causas dentro desses campos, dos direitos humanos, da justiça, da paz, da integridade, da criação. E no movimento Laudato Si, que é sobre o cuidado da casa comum, a gente trabalha também a integridade da criação baseada na Laudato Si, né? Então, eu acho que essas duas experiências que eu tive me mostram um pouco sobre como é importante a gente entender, acima de tudo, nos conhecer e conhecer onde nós estamos inseridos, né? Quem sou eu quanto Letícia? Quem sou eu como comunicadora? Quem sou eu quanto comunicadora de uma causa? Essa causa, o que precisa ser comunicado? O que eu preciso comunicar quanto franciscana? Né? O que eu comunico? Como que eu faço isso? Como que eu faço essa mensagem chegar nas pessoas? Como que essas pessoas vão receber essa mensagem? Qual é o meu objetivo fazendo a divulgação dessa mensagem? Isso são coisas que a gente tem que se perguntar sempre, tem sempre que estar se lembrando, trazendo à memória aquilo que a gente está fazendo, o porquê que a gente está fazendo. É aquela história de não perder de vista nosso ponto de partida, né? Santa Clara vai dizer. Por que a gente está comunicando? E aí é isso que um dia desse, às vezes eu fico palestrando para o Espírito Santo ali, às vezes eu me tranco aqui, aí eu dou vontade de falar, eu fico falando assim, algumas coisas que minha cabeça fica um pouquinho de comunicador, né? E aí eu cheguei a essa conclusão, né, de que de todas as bandeiras que eu poderia levantar, fico muito feliz de levantar a bandeira do Evangelho, porque é uma que eu acredito, né? E tem tanta gente na nossa sociedade que levantam tantas bandeiras, e tem bandeiras que não são tão justas, bandeiras que não são inclusivas, que são bandeiras que não são de comunhão, que são bandeiras que menosprezam outros, que excluem, que fecham as portas, né? E aí eu escolho todo dia, e é muito importante ver a família franciscana, e a igreja como toda, a igreja viva mesmo, a igreja presente, a igreja lá da música do Zé Vicente, Sou Povo Novo, sabe? A música do Zé Vicente lá, que eu amo, que é aquela de foi Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a chuva em terra seca, né? Para saciar, fazer brotar, eu vivo para amar e para servir. Essa é a igreja que eu acredito. E é a igreja que a gente levanta as bandeiras. Então, eu perdi a hora aqui de quando eu estava falando. Falei, qualquer coisa me mande aqui no chat, que senão eu me perco. Quero para eu ter apertado aqui o botão, mas me animei aqui e já comecei a falar. Mas só para antes de a gente encerrar, eu coloquei essa. Eita, deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Pronto. Eu trouxe um resuminho de uma coisa que eu estudo na comunicação e que a gente traz tanto para o movimento Laudato Si e nas minhas experiências de Jufra, que é sobre um processo de comunicação. Isso aqui você pode usar em diversas formas, né?
Eu peguei e adaptei um pouco o conteúdo dele, porque ele é utilizado em técnicas de marketing de conteúdo para empresas que querem vender. Eu digo, mas a gente não quer vender, a gente quer sensibilizar. É outro campo. Inclusive, o capitalismo está aí para a gente criticar ele. E aí, eu disse, não, mas vou adaptar, porque tudo que é bom vem de Deus, né? O dom, coisa ruim, ele não dá dom para ninguém. Todo dom vem de Deus, né? E aí tem gente que não usa os seus dons em favor do evangelho, mas isso não significa que Deus não tenha dado o dom para aquela pessoa, né? Então, isso é o quê? Vou pegar o dom, vou pegar aquilo que é bom, e deixa eu ver aqui o que dá para fazer para a comunicação. E aí, eu pensando aqui comigo, é sobre a jornada da pessoa que recebe a sua comunicação. E aí vou dar um exemplo bem para a gente poder colocar como se fosse uma prática. Digamos que a gente está fazendo a campanha de comunicação aqui do encontro de comunicação, primeiro encontro franciscano de comunicação, né? E aí as pessoas que talvez um dia cheguem a ver, cheguem a olhar, e aí a gente quer atrair o olhar das pessoas para isso. Olha, vai ter um encontro de comunicação, vai ter um encontro de comunicação franciscana. A gente quer atrair. Nessa jornada da pessoa que vai atrair, a gente quer converter. Esse converter aqui não é comprar, é converter no sentido da pessoa abraçar a ideia, abraçar a causa. E a partir do momento que ela abraça, experimenta, ela se engaja naquela proposta. Então, a jornada da pessoa, né, ela vai passar pela descoberta. A partir da descoberta, ela vai começar a considerar, será, né? E aí também se dá com as causas. É assim também se dão com as causas que a gente quer que as pessoas abracem. Elas descobrem, depois elas começam a considerar, porque a gente fica dando ferramentas para as pessoas poderem se identificar. E aí que a gente cria relação. Te diz para ela, olha, isso aqui você consegue se identificar com essa causa. Parece um pouco com a tua história, né? Tem uma empatia aí que pode surgir de você para essa história também, né? E a partir do momento a pessoa considera, diga, ok, vou abraçar essa causa. Aí abraça, né? Abraça a causa, fez uma conversão. E aí ela faz a própria experiência, né? E depois que ela experimenta de forma individual, ela experimenta de forma coletiva, né? E aí essa é a jornada da pessoa que recebe a nossa comunicação. Já da marca, e aqui marca que a gente quer dizer é a causa, o movimento que representa uma causa, uma instituição, a família franciscana, a PASCOM, a igreja, né? O papel dela nessa jornada é gerar essa identificação, ou seja, você tem que dar as ferramentas para as pessoas se identificarem com aquilo que você está falando, né? Hoje é dia mundial amanhã é dia mundial dos povos, qual é a campanha que vai acontecer? O que a gente tem que fazer? É a campanha do Natal sem fome. Então, quais são as ferramentas que você vai dar para aquelas pessoas falarem, se identificarem com aquilo que você está divulgando? Elas vão se encantar com aquela campanha, que o encantamento não é estou encantada que tem gente passando fome, não é isso. É o encantamento de começar a considerar, abraçar aquela ideia. Ela vai começar a se encantar. E tudo isso, gente, vai passando por estratégias de comunicação. É o que você vai fazer para divulgar na sua campanha, né? E aí ela, pronto, abraçou a causa. Ela vai validar, ela vai experimentar, né? E depois que ela experimenta, ela tem uma impressão, que é interior, e depois ela tem uma expressão, que é coletiva. O nosso trabalho aqui, em todos esses processos, é tentar diminuir os ruídos, porque muita gente tem um potencial gigantesco de abraçar causas, mas não abraçam porque às vezes, não é porque elas não conhecem, é porque elas não encontram as ferramentas para se identificar. Se elas não se identificam, não se comunicam. Identificação gera relação, relação é comunicação. E para isso a gente tem que conhecer muito bem o nosso público. Para quem que você está falando? Com quem que você está falando? O movimento Laudato Si que eu trabalho, essa semana eu estava fazendo uma pesquisa de público, e eu me assustei, porque eu pensei que o movimento Laudato Si tinha muita gente jovem, assim, ali dos 15, né? Porque tem todo esse movimento dos adolescentes, dos jovens dessa geração desse século, depois dos anos 2000. E eu me assustei que não, o movimento Laudato Si, a maioria das pessoas que estão engajadas nessa perspectiva ambiental,
e misturada com espiritualidade, não são os jovens, são os adultos da geração Y, que nasceram ali entre 84 e 99, que são uma geração marcada por gostar de mudar o mundo. Eles acreditam muito em mudar o mundo. Eu sou dessa geração, né? E depois vem da geração mais velha ainda, ali, que depois vai para os 44, né? E quem tem entre 15 e 22 anos é o nosso terceiro público. E eu assim, nossa, isso responde muita do conteúdo que a gente cria, que às vezes é um conteúdo que ele tem um apelo muito grande para a geração muito nova, e a gente não tem resultado, porque esse não é o nosso público. O nosso público ele tem outro tipo de apelo visual, de texto, de voz, do jeito que a gente comunica com ele, do jeito que a gente fala com ele. Toda geração tem suas características, então a gente tem que saber trabalhar o nosso público e ter objetivos claros. Porque quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E essa é uma frase do gatinho lá da Alice no País das Maravilhas para a Alice quando ela estava perdida. Que ela chega para ele e pergunta: esse caminho vai para onde? O gato responde: para onde você quer ir? E ela diz: eu não sei. Ele diz assim: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então a gente tem que saber quais são os objetivos que a gente quer. E a gente quer chegar naquela pessoa, fazer a experiência. Tem um objetivo claro, tá? Aqui eu deixo 3 indicações, porque eu sabia que o tempo era curto, mas eu deixo 3 indicações para vocês. E são os 3 da Netflix. Sensacionais. O primeiro, assim, se vocês já não tiverem visto, que é o Dilema das Redes, é um documentário excelente. Você termina de assistir à vontade que der de excluir suas redes sociais e morar lá no mato. Mas ele é muito bom para a gente poder quebrar um pouquinho a nossa cabeça de como que algumas coisas, como as redes sociais, a gente fala que elas são ferramentas, só que, na verdade, elas deveriam ser ferramentas, mas elas nos utilizam como os usuários, né? E aí, esse dilema das redes, ele vai trazer um pouquinho sobre essa reflexão, como que as redes funcionam, e esses são os próprios criadores, tá, gente? São os criadores das redes sociais, quem criou lá o Twitter, quem criou o Face, o Instagram, eles vão falar dos problemas que existem por trás dessas redes, e aí é importante para a gente justamente entender a importância do físico, que não substitui, a relação interpessoal não substitui, nada substitui, que era o que o Frei trazia. A segunda ali embaixo é Abstract, que é também um documentário da Netflix. Ele é um documentário de design. Então, cada episódio ele traz um profissional do design, e aí tem design gráfico, tem arquitetos, tem bioengenheiro, enfim, são ideias criativas, assim, e cada episódio é um profissional diferente. E esse profissional ele vai trazer, assim, é muito legal porque por mais que eles sejam de áreas distintas, a gente vê como que tudo se completa, né? E aqui está na Laudato Si, tudo está interligado. E de como que eles usam ideias criativas para poder resolver problemas, que nos ajuda muito na comunicação. E a terceira é a privacidade hackeada, que vai trazer o caso da Cambridge Analytica. Não sei se vocês lembram que passou na TV na época, que foi aquele caso da eleição do Trump lá nos Estados Unidos, que teve influência das redes e de compra de dados. Enfim. E ele vai... A importância desse aqui nem é por isso. A importância desse documentário aqui, Privacidade Hackeada, é para a gente entender uma campanha que tem surgido agora chamada Direito de Dados. O que as instituições, as redes sociais fazem com os dados que a gente fornece? Sabe? E às vezes a gente não pensa sobre isso. Então, são coisinhas legais, são insights legais para vocês verem com calma, assistindo aí Netflix na casa de vocês, que dá para a gente aprender assistindo, né? Se divertindo um pouco. Apesar de que são... o abstract já é mais para se divertir. O dilema das redes dá para vontade de excluir as redes, mas ainda é fundamental. E aqui eu queria terminar com essa frase da Laudato Si, gente. Caminhamos cantando que as nossas lutas e a nossa preocupação por esse planeta não nos tirem a alegria da esperança. Toda segunda-feira a gente tem reunião no movimento Laudato Si, de manhã com a galera do mundo todo, e aí tem gente que está lá na Ásia, na Espanha, na Europa, nós aqui no Brasil, e sempre tem uma oração. E à tarde a gente sempre tem. Quando é eu sempre peço muito para que Deus nos dê perseverança e nos dê esperança.
porque é muito fácil a gente ficar, essa palavra bem nordestina, esmurecido com as coisas que a gente vê no mundo, né? E aí são tantas causas que a gente quer abraçar às vezes, né? Porque o mundo tá tão do jeito que às vezes a gente fica assim sem esperança, né? A gente fica assim desesperançoso mesmo. E aí eu me trago à memória lá aquele versículo, né? No fim, quando as coisas estiverem bem difíceis, quando Jesus está dizendo, ah, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. E ele disse assim, mas indo por causa dessas coisas, o amor de muitos vai se esfriar. Mas aqueles que perseverarem serão salvos. E aí essa é a minha motivação, assim, de trabalhar com causas. A gente não trabalha com causas e bandeiras, a gente trabalha com esperança, né? A gente trabalha com essa possibilidade de que a vida do outro melhorar importa, né? De que o meu próximo ter dignidade importa, que aquilo que Jesus defendeu lá no Evangelho importa, que a igreja vive é essa que a gente vive todos os dias e que eu sou o mundo que a Bíblia lê. Então, tenho que me preocupar muito com a mensagem que eu estou passando, que às vezes não abre a Bíblia, mas eu sou a Bíblia que o mundo lê, né? E que, acima de tudo, acima das estratégias de comunicação, acima das formas como que a gente está fazendo, quem muda o mundo, mas quem muda o mundo mesmo, não é quem sabe mais, nem quem faz melhor, é quem é apaixonado. Então, que a gente possa pedir mesmo assim para Deus aumentar a paixão, aumentar o amor, aumentar a força, a esperança, que nos ensine a descansar e não a desistir, né? E que Ele nos fortaleça. E eu espero que eu tenha passado um pouquinho do conhecimento, estava aqui super animada. Espero que tenha passado para vocês um pouquinho do conhecimento da experiência. E muito obrigada pelo convite, é uma honra.